O mundo está em polvorosa com os veículos elétricos ou EVs dos EUA à China. Grandes nomes como a Tesla de Elon Musk e a chinesa BYD estão apostando tudo nos carros elétricos. Mas adivinhem só, a Mazda do Japão está preparando algo totalmente inesperado. E está dando o que falar. Enquanto toda a indústria automobilística corre para lançar mais veículos elétricos, a Mazda tem trabalhado em segredo. E está prestes a revelar uma grande novidade. Corre o boato de que os engenheiros da Mazda estão desenvolvendo um motor híbrido revolucionário. Isso mesmo, um híbrido, não um veículo totalmente elétrico, que pode abalar toda a indústria e fazer até as maiores montadoras de veículos elétricos repensarem seus planos. Então, qual é a grande novidade sobre esse motor híbrido? Ele está sendo considerado um grande salto tecnológico. Algo que pode mudar a forma como dirigimos e viajamos. Quer ficar por dentro dessa revolução tecnológica? Clique no botão de inscrição para ser o primeiro a saber das novidades. Vamos conversar sobre isso. O CITI, o da Mazda, fez recentemente uma declaração ousada. O novo motor da empresa está prestes a revolucionar toda a indústria de veículos elétricos. Este anúncio causou grande impacto no mundo automotivo. A indústria automobilística está em polvorosa com a expectativa de algo grandioso. Mas antes de nos aprofundarmos nessa tecnologia revolucionária, vamos voltar um pouco no tempo e ver como a Mazda chegou até aqui. Imagine uma pequena fábrica em Hiroshima, no Japão, em 1920. Ela não fabricava carros, produzia cortiça para garrafas e isolantes. É aí que começa a história da Mazda, como Toyo Cork Kyo, fundada por Jujiro Matsuda. Ele era um grande sonhador com um talento especial para resolver problemas. E sua pequena empresa estava prestes a embarcar em uma jornada incrível da cortiça aos carros. Jujiro não se contentava apenas em produzir cortiça. No final da década de 1920, ele queria mais. O mundo estava acelerando. As máquinas estavam por toda parte, e as pessoas queriam se mover rapidamente. Então, em 1927, sua empresa abandonou a cortiça de seu nome, passando a se chamar Toyo Kyoyo, e começou a explorar o potencial das máquinas. Em 1931, eles deram um passo ousado. Imagine só, um veículo peculiar de 3 rodas chamado Mazda Go. Parte motocicleta, parte caminhão, circulando pelas ruas de Hiroshima. Por que Mazda é uma homenagem a Ahura Mazda, um antigo deus persa da luz e da sabedoria? E soa um pouco como o sobrenome de Jiro. Esse nome carregava a chama de grandes sonhos iluminar o mundo com máquinas inteligentes e práticas. O Mazdigo era um campeão, um triciclo ágil, que as pequenas empresas adoravam por ser um transporte barato e confiável. Mas as décadas de 1930 e 40 foram difíceis. A Segunda Guerra Mundial abalou Hiroshima, e quando a bomba atômica atingiu o Japão em 1945, a fábrica da Mazda se transformou em um hospital improvisado. Mesmo assim, o espírito da Mazda permaneceu forte. No final daquele ano, eles já estavam de volta à ativa, fabricando caminhões para ajudar na reconstrução da cidade. Essa atitude de nunca desistir se tornou parte essencial da identidade da Mazda, resistente como prego, não importa o que aconteça. Na década de 1950, a Mazda estava pronta para almejar mais. Eles começaram a fabricar pequenos caminhões de 4 rodas. Mas a verdadeira mágica aconteceu em 1960, com o Coupé R 360, seu primeiro carro de passeio. Era adorável, compacto, e não custava uma fortuna.
perfeito para a crescente paixão por carros no Japão. Então, em 1967, a Mazda ousou ainda mais com o Cosmos Sport 110 e se equipado com um motor rotativo Wankel. Ao contrário dos motores convencionais, que funcionavam com dificuldade, este girava suavemente como um peão. Foi uma jogada arriscada, mas mostrou ao mundo que a Mazda não tinha medo de se destacar. Esse motor rotativo tornou-se a marca registrada da Mazda. Em 1970, a Mazda chegou com tudo aos Estados Unidos com o Coupé R100 e os motoristas adoraram seu estilo vibrante. Em 1978, o esportivo RX-7 conquistou corações com seu design arrojado e o ronco do motor rotativo. Mas a década de 70 não foi um mar de rosas. A crise do petróleo atingiu o mundo e os motores rotativos, com seu alto consumo de combustível, perderam alguns fãs. O dinheiro também ficou escasso, até que a Ford interveio em 1979, dando à Mazda o capital e o apoio necessários para continuar. A década de 80 trouxe um novo começo. Em 1984, a Toyo Kogyo tornou-se oficialmente a Mazda Motor Corporation, unindo a marca e a empresa. Então, em 1989, lançaram o MX-5 Miata, um pequeno roadster que era pura diversão. Acessível, leve e feito para te fazer sorrir, tornou-se o carro esportivo de 2 lugares mais vendidos do mundo. Em 1991, a Mazda acertou em cheio quando seu carro de corrida 787B venceu as 24 horas de Lean, tornando-se a primeira montadora japonesa a conquistar esse troféu. Mas os anos 90 não foram tão bons. A economia japonesa entrou em colapso e a Mazda enfrentou dificuldades. A Ford interveio com mais ajuda para mantê-la à tona. Com nova liderança, a Mazda apertou o cinto, concentrou seus esforços na construção de carros divertidos de dirigir e lutou para alcançar o sucesso. Na década de 2000, a Mazda voltou à ativa. Seu slogan Zoom Zoom expressava sua paixão por dirigir com prazer e carros como o Mazda 3 e o Mazda 6 conquistaram corações em todo o mundo. Em 2008, a Ford vendeu a maior parte de sua participação e a Mazda se tornou independente mais forte do que nunca. Em 2010, ele trabalhou em novas ideias, com a Skyactiv Technology criando motores e carros mais leves, melhores para o planeta e ainda emocionantes de dirigir. Seu design, coto-chamado de alma do movimento, deu a carros como o CX-5 uma aparência elegante e quase realista, que chamou a atenção das pessoas. Hoje, a Mazda é uma marca de renome mundial, produzindo mais de 1 milhão de veículos por ano em fábricas que vão do Japão ao México. Eles jamais se esqueceram de suas raízes em Hiroshima, um lugar que lhes ensinou a superar momentos difíceis. Do peculiar Mazda Go ao elétrico MX-30, a história da Mazda é uma história de paixão. Criar carros que não apenas te levam a lugares, mas também tornam a viagem especial. Embora estejamos aqui para falar sobre o motor revolucionário e entender por que o CEO da Mazda está confiante de que ele superará os veículos elétricos, você precisa primeiro conhecer os motores híbridos. A ascensão dos motores híbridos. Um divisor de águas para o nosso planeta. Imagine um mundo onde seu carro consome combustível como um camelo, bebe água no deserto, polui menos e ainda te leva aonde você precisa ir sem esforço. Parece um sonho, não é? Bem, é aí que entram os motores híbridos que estão revolucionando o mundo dos transportes. Com o foco global voltado
para veículos mais limpos e eficientes, os motores híbridos estão roubando a cena como uma solução prática e amiga do planeta. Mas por que eles são tão revolucionários? E por que os veículos totalmente elétricos? Apesar de toda a propaganda, não são a resposta perfeita. Primeiro, vamos falar sobre o que torna os motores híbridos tão especiais. Um carro híbrido combina um motor a gasolina tradicional com um motor elétrico. Imagine uma dupla dinâmica. O motor a gasolina lida com viagens longas e cargas pesadas, enquanto o motor elétrico entra em ação para trajetos curtos e deslocamentos urbanos. Essa colaboração significa que os híbridos consomem menos combustível, às vezes reduzindo o consumo em 30 a 50% em comparação com os carros convencionais. Menos combustível queimado significa menos emissões nocivas, o que é uma grande vantagem para a qualidade do ar e para o clima. Além disso, os híbridos não precisam ser conectados à tomada como os veículos elétricos. Eles recarregam suas baterias usando a energia da frenagem ou do motor a gasolina, então você nunca fica preso procurando um posto de recarga no meio do nada. Os híbridos também são incrivelmente versáteis. Seja no trânsito urbano ou na estrada, eles se adaptam perfeitamente. No trânsito lento, o motor elétrico mantém o silêncio e a eficiência. Em viagens longas, o motor a gasolina garante que você não precise se preocupar em ficar sem energia. Essa flexibilidade torna os híbridos uma ótima opção para todos os tipos de motoristas. Quem usa o carro para ir ao trabalho na cidade, quem explora o campo ou qualquer pessoa entre esses dois extremos. E não podemos esquecer o custo. Os híbridos costumam ser mais baratos inicialmente do que os veículos elétricos. E com melhor economia de combustível, você economiza dinheiro. Também no posto de gasolina. Agora não me interpretem mal, os veículos elétricos têm seus pontos fortes. Eles não emitem gases poluentes pelo escapamento, o que parece incrível para o meio ambiente. Grandes empresas adoram anunciá-los como a solução ecológica definitiva. Mas os veículos elétricos apresentam alguns desafios reais que tornam os híbridos uma escolha mais inteligente para muitas pessoas. Para começar, carregar um veículo elétrico pode ser um transtorno. Se você não tem um carregador em casa, fica à mercê de postos de carregamento públicos, que nem sempre são fáceis de encontrar, principalmente fora das grandes cidades. E o carregamento leva tempo, às vezes horas, ao contrário de abastecer um tanque de gasolina em minutos. Depois, há a questão das baterias. As baterias de veículos elétricos são caras para substituir, e sua produção pode ser prejudicial ao meio ambiente, exigindo a extração de materiais como lítio e cobalto. Esse processo geralmente deixa uma pegada de carbono maior do que a fabricação de um híbrido ou mesmo de um carro convencional. Além disso, os veículos elétricos podem ser mais caros inicialmente, tornando-os inacessíveis para muitos orçamentos. E se você mora em um clima frio? As baterias perdem eficiência em temperaturas congelantes, reduzindo sua autonomia quando você mais precisa dela. Outra grande preocupação é a ansiedade em relação à autonomia. Os veículos elétricos normalmente percorrem de 200 a 300 km, com uma carga mas condições reais, como trânsito intenso ou uso intenso do ar-condicionado, podem esgotar essa autonomia rapidamente. Os híbridos, por outro lado, oferecem o melhor dos dois mundos. Energia elétrica para viagens curtas e gasolina para viagens mais longas. Assim você nunca se preocupa com a bateria descarregada. Então, por que os motores híbridos são tão vantajosos? Eles encontram o equilíbrio perfeito, reduzindo o consumo de combustível, diminuindo as emissões
e mantendo tudo acessível e conveniente. Não exigem uma infraestrutura completamente nova como os veículos elétricos, e se integram às nossas vidas sem nos obrigar a mudar nossos hábitos da noite para o dia. Embora os veículos elétricos tenham seu lugar, suas desvantagens, problemas com o carregamento. Custos elevados e impactos ambientais significam que eles não são a solução universal que alguns afirmam ser. Os híbridos são como aquele vizinho prestativo que está sempre pronto para ajudar, confiável, prática e pronta para tornar o mundo um lugar melhor, 1 quilômetro eficiente de cada vez. Por que a Mazda está apostando em motores híbridos para o futuro? O grande plano da Mazda para adotar motores híbridos. Você pode estar se perguntando por que híbridos? Por que agora? A Mazda sempre foi um pouco rebelde na indústria automobilística. Eles são os criadores do icônico MX-5 Miata, um carro esportivo que representa puro prazer ao dirigir, e nunca tiveram medo de fazer as coisas do seu jeito. Portanto, quando dizem que estão investindo pesado em motores híbridos, não estão apenas seguindo uma tendência. É uma jogada cuidadosamente planejada que reflete quem eles são e para onde enxergam o mundo caminhando. Primeiramente, a aposta da Mazda nos híbridos visa compreender as necessidades atuais dos motoristas. O mundo está mudando rapidamente. Os preços da gasolina sobem num dia, descem no outro e todos falam sobre mudanças climáticas. Veículos elétricos, ou EVs, são incríveis, mas sejamos realistas. Nem todo mundo está pronto para a eletricidade completa. Talvez você não tenha um carregador em casa, ou adore viagens longas e se preocupe em encontrar pontos de recarga em lugares remotos. A Mazda entende isso. Os híbridos são o equilíbrio perfeito. Oferecem a eficiência de combustível e as baixas emissões de um motor elétrico, mas ainda contam com um motor a gasolina para viagens longas. Ou quando você simplesmente não quer se preocupar com a autonomia da bateria, a Mazda aposta nos híbridos porque eles atendem às necessidades das pessoas, oferecendo uma solução prática e flexível que se adapta à vida real, seja para o dia a dia na cidade ou para aventuras de fim de semana. Um híbrido acompanha o ritmo sem que você precise mudar toda a sua rotina. Se você conhece, a Mazda conhece o seu lema Zoom Zoom. Trata-se de criar carros divertidos, de dirigir com aquela faísca de emoção a cada aceleração. Agora você pode pensar que os híbridos se resumem a economizar combustível e ser sensatos, mas a Mazda está invertendo essa ideia. Eles estão projetando híbridos que não apenas economizam combustível, mas também oferecem o tipo de direção responsiva e envolvente que os fãs da Mazda adoram. Veja o novo motor, Skyactiv Z, que estreará na próxima geração do CX-5 em 2027. Este não é um conjunto motopropulsor híbrido comum. A Mazda está aplicando toda a sua magia em engenharia, combinando um motor a gasolina super eficaz com um motor elétrico para criar algo potente e suave e sim divertido. É como ter o melhor dos dois mundos. Você obtém melhor economia de combustível e menores emissões, mas ainda sente aquela emoção de acelerar ao fazer uma curva ou entrar na rodovia. Vamos falar um pouco sobre o planeta. Todos nós queremos ar mais limpo e um ambiente mais saudável. Certo, a Mazda está comprometida com isso, visando a neutralidade de carbono até 2050. Mas eles estão adotando uma abordagem prática para chegar lá. Enquanto algumas montadoras estão apostando tudo em veículos elétricos, a Mazda está olhando para o panorama geral. Eles sabem que a produção de milhões de baterias para veículos elétricos exige muitos recursos. E nem todos os países têm a infraestrutura necessária para um futuro totalmente elétrico.
É aí que os híbridos se destacam. Eles reduzem as emissões e o consumo de combustível sem a necessidade de uma reformulação completa de como dirigimos ou abastecemos. A estratégia de múltiplas soluções da Mazda visa oferecer opções híbridos plug-in, e sim, até mesmo alguns veículos elétricos, adaptados ao que faz sentido para diferentes mercados e estilos de vida. Por exemplo, seus veículos híbridos são projetados para atender a normas de emissões rigorosas como a Euro 7 na Europa e a Tier 4 nos EUA. Portanto, eles não são apenas mais ecológicos hoje. Eles são construídos para permanecerem ecológicos à medida que as regulamentações se tornam mais rígidas. A Mazda não está sozinha nessa jornada híbrida. Ela está se unindo a grandes nomes como Toyota, Denso e Blue e Nexus para tornar seus híbridos de primeira linha. Por que reinventar a roda quando se pode aproveitar a experiência de quem vem aperfeiçoando híbridos há décadas? Por exemplo, o Mazda CX-50 híbrido 2025 utiliza um sistema da Toyota, combinando um motor a gasolina de 2 litros com motores elétricos para gerar 219 cavalos de potência e excelente economia de combustível. Mas a Mazda não está apenas copiando a tecnologia, ela está adicionando seu próprio toque especial. O sistema híbrido próprio da Mazda presente no Skyactiv Z prioriza a eficiência e o desempenho, adaptando-se à experiência de condução única da marca. Essas parcerias permitem que a Mazda economize em custos de pesquisa e desenvolvimento, o que significa que seus carros podem ser mantidos acessíveis sem abrir mão da tecnologia de ponta. É uma situação vantajosa para os motoristas que desejam um ótimo carro sem gastar uma fortuna. Falando em acessibilidade. Os carros não são baratos hoje em dia, e a Mazda sabe disso. Por isso, a empresa cortou 3 bilhões de dólares americanos de seus investimentos em veículos elétricos para se concentrar em uma estratégia de ativos enxuta, um termo sofisticado, mas que significa simplesmente que a Mazda está sendo inteligente na gestão de seus recursos, utilizando fábricas existentes, compartilhando linhas de produção para modelos a gasolina, híbridos e elétricos, e contando com parcerias para reduzir custos. O que isso significa para você? Esperamos que signifique que os híbridos da Mazda continuem com preços acessíveis. Ao produzir híbridos como o CX-5 e o CX-50 em linhas de produção flexíveis, a Mazda consegue manter os custos baixos sem comprometer a qualidade. Além disso, os híbridos economizam dinheiro no posto de gasolina. E com os preços da gasolina oscilando, como sempre, isso faz muita diferença. A Mazda está trazendo de volta seu lendário motor rotativo, não para carros esportivos, infelizmente, mas como um gerador híbrido. Se você não conhece os motores rotativos, trata-se de um 4 cilindros. A Mazda está trazendo de volta seu lendário motor rotativo, não para carros esportivos, infelizmente, mas como um gerador híbrido. Se você é novo no mundo dos motores rotativos, trata-se de um 4 cilindros. O Mazda MX-30R EV e o icônico conceito SP exibem essa tecnologia na qual um motor rotativo compacto carrega a bateria, aumentando a autonomia e reduzindo as emissões. É peculiar, é inovador e é a cara da Mazda. Essa iniciativa mostra que a Mazda não tem medo de pensar fora da caixa. Eles estão mantendo sua herança viva, enquanto a adaptam para um futuro híbrido, provando que é possível honrar a tradição e ainda ultrapassar limites. No fim das contas, a estratégia híbrida da Mazda parece humana porque é construída pensando em pessoas reais. Trata-se de oferecer opções.
Híbridos para hoje, elétricos para amanhã, e sempre a alegria de dirigir um Mazda. Trata-se de equilibrar diversão, preço acessível e responsabilidade, sem sermões ou complicações desnecessárias. Seja percorrendo as ruas da cidade ou viajando por uma estrada rural, os híbridos da Mazda são projetados para tornar cada viagem um pouco melhor. Então aqui está. Por que a Mazda está apostando tudo nos híbridos? É prático. É emocionante. E tem a alma Mazda. O motor Skyactiv Z da Mazda, o motor que pode mudar tudo. Vamos falar sobre o que mencionei no início do vídeo. A Mazda está construindo algo que eles acreditam que pode revolucionar toda a indústria automobilística. Imagine o seguinte: é 2027 e você está prestes a comprar um carro novo. Veículos elétricos estão por toda parte. Elegantes, brilhantes e super tecnológicos. Mas talvez você ainda não esteja pronto para um carro totalmente elétrico. Talvez você goste da sensação de um motor tradicional do seu som potente. Ou talvez você simplesmente não esteja preparado para procurar um posto de recarga em uma viagem longa. É aí que a Mazda apresenta uma ideia ousada. E se você não precisasse escolher entre desempenho, eficiência e respeito ao planeta? E se eles criassem um motor que oferecesse o melhor de todos os mundos, essa é a promessa do Skyactiv Z. E a grande aposta da Mazda é que ele vai chamar a atenção das pessoas. Então, o que exatamente é o Skyactiv Z? Em termos simples, é a próxima geração de motores de 4 cilindros que a Mazda vem desenvolvendo em segredo há anos. O novo motor Skyactiv Z substituirá os atuais Skyactiv G e Skyactiv X. Ele foi projetado para algo único: combinar a eficiência de um motor a diesel, a resposta rápida de um motor a gasolina e os benefícios ecológicos da tecnologia híbrida. Além disso, precisa atender a regulamentações de emissões extremamente rigorosas, como Euro 7 na Europa e LEV 4 e Tier 4 nos EUA. Uma tarefa árdua não é, mas os engenheiros da Mazda afirmam estar perto do que chamam de combustão perfeita. Basicamente, o santo graal dos motores de combustão interna. Parece algo saído de um filme de ficção científica? Não é. Agora aqui é onde fica realmente interessante. O Skyactiv Z não será apenas um modelo. Ele estará disponível em diversas versões: híbrida, leve, híbrida, completa, híbrida, plug-in e até mesmo totalmente elétrica. Isso significa que você queira um pequeno impulso elétrico ou um carro totalmente elétrico, a Mazda tem o que você precisa. Eles não estão dizendo: esqueçam os carros elétricos. Em vez disso, estão dizendo: ei, vamos dar às pessoas opções que se encaixem em suas vidas. E eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto da ideia de ter opções para algo tão pessoal quanto o seu carro. Vamos falar sobre por que isso importa, no momento. A indústria automobilística está passando por uma grande transformação. Todos estão correndo para a eletrificação. A Tesla está na vanguarda disso, e grandes empresas como Toyota, Ford e VW estão investindo bilhões em carros movidos a bateria. Mas os veículos elétricos ainda não são para todos. Talvez você more em um lugar onde os postos de recarga são escassos ou esteja preocupado com a autonomia da bateria. Talvez você simplesmente goste da sensação de um motor convencional. A Mazda está atenta a tudo isso e dizendo: estamos ouvindo vocês. Seu plano é criar um motor híbrido tão bom que roube parte da atenção dos veículos totalmente elétricos.
Corre o boato de que o CEO da Mazda está muito entusiasmado com isso. Aparentemente, quando perguntado sobre o Skyactiv Z, ele não se contém. Ele já foi citado dizendo: "Nosso novo motor híbrido vai destruir toda a indústria de veículos elétricos." Ele não está dizendo que a Mazda vai acabar com os carros elétricos, mas está lançando um desafio prometendo criar motores híbridos que serão os melhores dos melhores. Então, onde esse motor aparecerá primeiro? Os rumores indicam que ele estreará na próxima geração do Mazda CX-5, possivelmente por volta de 2027. Isso é muito importante porque o CX-5 é um dos modelos mais populares da Mazda. Elegante e divertido de dirigir e prático. Combiná-lo com um sistema híbrido de última geração pode torná-lo um diferencial competitivo. Além disso, a Mazda está desenvolvendo esse sistema híbrido completamente internamente, o que demonstra o quanto eles estão empenhados em fazer tudo da maneira correta. Eles não estão apenas juntando peças de outras empresas, estão criando algo único. Agora vamos a uma das partes mais interessantes. A Mazda afirma que esses novos carros serão acessíveis em um mundo onde alguns veículos elétricos custam o mesmo que uma casa pequena. Isso é música para os meus ouvidos. Eles não estão tentando quebrar o seu orçamento para que você dirija algo luxuoso e ecológico. Em vez disso, querem tornar ótimos carros acessíveis a pessoas comuns como você e eu. Essa é uma missão que eu apoio. Mas eis a pergunta de $1 milhão. Será que a Mazda realmente conseguirá? Será que eles conseguirão criar um motor potente, eficiente, ecológico e acessível ao mesmo tempo, em que competem com os gigantes dos veículos elétricos? É um grande desafio, mas a Mazda tem um histórico de pensar fora da caixa. Eles vêm aprimorando e aperfeiçoando motores de combustão interna há anos mesmo, quando todos os outros estavam aderindo à onda dos veículos elétricos. Esse tipo de criatividade obstinada me faz pensar que eles podem ter uma chance. Então, qual é o panorama geral? A Mazda não está tentando lutar contra o futuro. Ela está tentando moldá-lo. Acredita que ainda há espaço para motores de combustão interna, especialmente quando combinados com tecnologia híbrida que reduz as emissões e aumenta a eficiência. Trata-se de oferecer opções aos motoristas, não de forçar todos a se encaixarem no mesmo padrão. Seja você um morador da cidade que adora um híbrido plug-in ou um viajante de longa distância que busca um híbrido leve para maior autonomia, a Mazda está dizendo: temos algo para você. Para finalizar, quero saber sua opinião. Você consideraria comprar um Mazda com o motor Skyactiv? Z. Está animado com um híbrido que promete desempenho, eficiência e um preço acessível? Ou você é fã de veículos elétricos e acha que a Mazda está mirando no lugar errado? Deixe sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber o que você pensa. Eu, particularmente, estou intrigado. A ideia de um carro que parece familiar, mas que ultrapassa os limites do que um motor pode fazer é incrível. Se a Mazda cumprir suas promessas, poderá não apenas revolucionar a indústria, mas também inspirar uma nova maneira de pensar sobre o que os carros podem ser. Então, um brinde a 2027, a ideias ousadas e a estrada aberta. Obrigado por me acompanharem nessa jornada. Mantenham-se curiosos e nos vemos na próxima.